São Vicente de Paulo. Inspire-se na história de um dos maiores exemplos de caridade que o mundo já conheceu. Hoje, vamos mergulhar na vida de São Vicente de Paulo, um sacerdote que, com um coração ardente de amor pelos mais necessitados, revolucionou a maneira de servir aos pobres e marginalizados. Da sua infância humilde à sua dedicação fervorosa no cuidado dos encarcerados, Vicente não apenas inspirou um movimento de caridade, mas também formou gerações de cristãos comprometidos com a transformação social. Descubra como a providência divina guiou cada passo de sua vida e como seu legado de caridade vive até hoje. No dia 27 de setembro, a Igreja celebra São Vicente de Paulo, que entrou para a glória em 1660. São Vicente de Paulo, um dos maiores amigos da humanidade, sacerdote zeloso, homem apostólico como poucos, santo entre os santos, nasceu em Pone, França, em 1576. De condição humilde, seus pais eram pessoas piedosas e virtuosas. Pequenos proprietários, viviam do trabalho. Educaram cristamente 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, obrigando-os aos trabalhos do campo. Em Vicente, logo cedo, seus pais descobriram um bom coração e excelentes qualidades de espírito. Assim como seus irmãos, Vicente dedicava-se aos trabalhos no campo. Sua ocupação predileta era vigiar o gado, especialmente nas épocas do ano em que este era levado às pastagens. Preferia levá-lo a um lugar no fundo do mato, onde havia uma capela de Nossa Senhora. Ali, fazia muitas orações e cantava em honra da Rainha do Céu. As flores mais belas que encontrava, depositava-as sobre o altar de Maria Santíssima, e com carinho particular enfeitava a humilde capelinha. Já nessa idade, revelava princípios de caridade, guardando sempre uma parte de sua refeição para os pobres. O pai, observando com satisfação as belas qualidades do filho, quis que ele estudasse. Em 4 anos, Vicente fez tantos progressos nas ciências que pôde ser professor, e, ensinando a outros, ganhava o suficiente para continuar seus estudos nos cursos superiores, sem exigir sacrifícios do pai. No entanto, Deus quis proporcionar-lhe uma ocasião de aperfeiçoar-se nas virtudes de um perfeito cristão de mansidão, paciência e caridade. Em 1605, durante uma viagem de Marselha a Narbonne, Vicente caiu em poder de piratas tunisianos, que o venderam como escravo a diversos senhores em Tunis. Com grande conformidade, o santo aceitou essa provação e humildemente se sujeitou aos pesados trabalhos que lhe eram impostos. O que mais o entristecia eram os diversos estratagemas que os patrões empregavam para fazê-lo abandonar sua fé. O último deles, a quem prestou serviços como escravo, era apóstata e possuía 3 esposas. Uma delas, movida pela curiosidade, acompanhava Vicente quando ele ia trabalhar no campo. Fazia-lhe muitas perguntas sobre a religião cristã e pedia-lhe que cantasse cânticos cristãos. Vicente, lembrando-se das palavras da Sagrada Escritura, dizia: "Como hei de cantar em terra estrangeira?" Então, entoava o salmo que diz: "E nas margens dos rios de Babilônia, assentávamo-nos chorando pela nossa terra, ou a ó salve rainha." A mulher muçulmana ouvia com atenção e, cada vez mais admirada pelas virtudes do escravo cristão, tornou-se sua advogada junto ao patrão, a quem repreendeu energicamente por ter abandonado uma religião tão perfeita quanto a cristã. O apóstata, tocado pelas palavras da esposa, arrependeu-se e combinou com Vicente sua volta para a França. Em 1607, fizeram a travessia e chegaram a Aigues-Mortes. No ano seguinte, Vicente foi para Roma. Os grandes e antigos santuários o impressionaram profundamente. Ao retornar a Paris, estava firmemente decidido a imitar o exemplo de virtude dos primeiros cristãos. Em Paris, dedicou-se durante alguns anos ao serviço dos doentes em um hospital. Nesse período, caiu sobre ele a grave suspeita de ter praticado um furto. Sua única resposta às acusações caluniosas era: "Deus sabe tudo." Só após 6 anos o verdadeiro culpado foi descoberto. O ladrão, não suportando mais os remorsos da consciência, confessou o crime. Pouco tempo depois, Vicente conheceu o venerável Berulli, fundador da Congregação do Oratório. Os 2 homens estreitaram uma amizade, unindo-se para trabalhar pelo bem da humanidade. Durante algum tempo, Vicente administrou a paróquia de Clichy, onde realizou um grande trabalho espiritual obedecendo às ordens de seus superiores, aceitou o cargo de educador dos filhos do Conde de Ivigny.
Esse tipo de ocupação permitia-lhe dedicar-se à cura das almas, e foi ali que Vicente revelou grandes aptidões como missionário. A condessa de Vigny, uma senhora de grandes virtudes, deu-lhe o maior apoio em seus trabalhos apostólicos. Em seguida, Vicente começou a pregar missões aos encarcerados e condenados às galés. O rei Luís XIII nomeou Vicente como intendente das galés francesas e esmolher real. Durante 3 anos, o santo homem permaneceu em Paris exercendo esse cargo, até que seu zelo pelas almas o levou a Marsella, onde havia muitos dos infelizes condenados às galés. Vicente os procurava e semeava consolo e conforto nas almas daqueles desventurados, cuja triste sorte o comovia até as lágrimas. Entre os algemados, havia um homem de porte nobre, que se entregava a uma tristeza próxima do desespero. Vicente interessou-se particularmente por ele e conseguiu que ele revelasse sua triste história. Cúmplice, ainda que quase forçado, de uma fraude, o homem fora condenado às galés, enquanto sua esposa e filhos haviam sido deixados na miséria. Vicente, que até então disfarçara sua identidade, ofereceu-se às autoridades em lugar do infeliz e conseguiu sua libertação. Em 1693, a congregação fundada por Vicente foi aprovada pelo Papa Urbano VIII. Os sacerdotes dessa congregação faziam os 3 votos simples monásticos de pobreza, castidade e obediência, obrigando-se a trabalhar pela própria santificação, na conversão dos pecadores e na formação do clero. Da casa onde moravam os primeiros membros da congregação, receberam o nome de lazaristas. São Vicente também se dedicou à organização de retiros espirituais para sacerdotes e leigos, com forte apoio do Papa Alexandre VII. Além desses esforços, São Vicente fundou uma congregação feminina, a qual deu o nome de Filhas da Caridade Cristã, ou simplesmente Irmãs de Caridade. O crescimento da congregação foi tão rápido que, em pouco tempo, contava com 30 casas somente em Paris. As Irmãs de Caridade dedicavam-se à obra de caridade em hospitais, paróquias, asilos e orfanatos. São Francisco de Sales tinha tanta estima e confiança em São Vicente que o nomeou superior da Ordem da Visitação, que havia fundado pouco antes. Mesmo com tantas ocupações, São Vicente sempre encontrava tempo para cuidar de sua própria alma. Fosse qual fosse sua atividade, seu coração estava sempre unido a Deus. Nas maiores adversidades, conservava a calma e a tranquilidade de espírito. Em todos os fatos da vida, São Vicente reconhecia os planos da divina providência, entregando-se confiantemente a eles, buscando apenas a maior glória de Deus. São Vicente alcançou a idade de 85 anos. Embora debilitado, levantava-se às 4 da manhã, celebrava a missa e dedicava 3 horas à oração. O pensamento da morte era-lhe familiar, e todos os dias rezava as orações da igreja pelos moribundos. A morte encontrou-o, portanto, bem preparado. São Vicente morreu em 27 de setembro de 1660, sendo seu corpo sepultado na igreja de São Lázaro. Grandes e numerosos milagres foram observados em seu túmulo. A canonização de São Vicente foi realizada em 1737, e o Papa Clemente XIII estabeleceu a sua comemoração para o dia 27 de setembro. Reflexões. São Vicente realizou o grande benefício de despertar os cristãos da letargia espiritual em que estavam mergulhados. Como um segundo São João Batista, abriu-lhes os olhos para o estado de pecado em que se encontravam, e, assim como o grande precursor de Jesus Cristo, lembrou-lhes da necessidade de fazer penitência. É um erro acreditar que se pode aspirar ao céu vivendo entre a virtude e o vício, hoje praticando uma e amanhã se entregando ao outro. Aquele que trilha constantemente o caminho do pecado, sem se incomodar com os abismos que se abrem diante de si, está longe do caminho para o céu. As paixões desordenadas são guias falsos que levam o homem à loucura, cegueira e impiedade. O homem que abandona Deus, por mais sábio que seja, cai de erro em erro e comete os maiores desatinos, pois fecha os olhos à luz que veio para todos. Grande era o amor de São Vicente ao próximo. Esse grande amor fazia-o encontrar 1000 maneiras de socorrer o pobre e o necessitado. E tu, como és cruel e insensível ao sofrimento de teu irmão? Julgas que nada te falta, que nada tens a suportar, embora teu irmão sofra, passe fome, sede e misérias, morrendo de privações sofridas. É assim que se cumpre a grande lei da caridade, que nos obriga a amar o próximo como a nós mesmos?
Cristo deu a vida por nós, assim, devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos, ensina São João. E tu, não te incomodas nem um pouco com o sofrimento de teu irmão? Se alguém tiver bens de fortuna, diz o mesmo apóstolo, e vendo o irmão na miséria, fechar o coração diante da necessidade dele, será possível que nele permaneça a caridade de Deus? Filhinhos, não é com palavras e com a língua apenas que devemos amar, mas efetivamente e em verdade. Só tendo amor aos nossos irmãos podemos saber que passamos da morte para a vida, pois aquele que não ama permanece na morte. Quantas ocasiões não se apresentam para praticar a caridade? Quantas vezes a graça de Deus não te impele a te compadeceres de teu irmão, visitares um pobre doente, socorreres uma família em grandes necessidades, consolares pobres viúvas e órfãos? Não te eximas, dizendo, não tenho nada com isso, que se arranjem, que trabalhem, porque não fizeram economia, como eu. Se estão sofrendo, é porque assim querem. É essa a linguagem de um cristão? Lembra-te da palavra de Cristo, que diz, vai dos ricos. Mais fácil é um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no céu. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Colossas, na Frígia, a morte de Santo Epáfras, companheiro de prisão de São Paulo. Em Sevilha, o martírio das Santas Virgens Justa e Rufina. Foram torturadas barbaramente e encarceradas. Justa exalou sua alma na prisão. Rufina foi decapitada. Na Capadócia, a memória da Santa Virgem Macrina, irmã de São Basílio e de Gregório de Nissa. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Oremos. Pai Santo, que inspirastes a São Vicente de Paulo um amor ardente pela caridade e pelos pobres, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de amar e servir a Cristo nos que sofrem. Amém.